No receptivo da RA de hoje, tivemos a apresentação da família sonora. O projeto tem como objetivo levar a cultura e o ensino da música orquestral para a comunidade de Caxias do Sul. Conheça mais sobre o projeto seguindo a família no Instagram, Família Sonora. Agradecemos a eles por esse receptivo especial de hoje. No último dia 15 de agosto, teve início a campanha para as eleições 2024. A SIC, atenta e respeitando a legislação eleitoral, adotou medidas e processos que garantem a consideração das diferentes opiniões e a continuidade da sua missão de representar a classe empresarial. Ressaltamos que manifestações e publicações partidárias não serão divulgadas em nossos canais, a não ser que se tratem de agendas oficiais da SIC Caxias. Agradecemos pela compreensão e pedimos respeito mútuo durante este período eleitoral. Bem-vindos, então, à edição de hoje com o tema Planejamento Patrimonial e Sucessório. Damos boas-vindas à palestrante, a Head na área de Health Planning da Julius Baer Brasil, Natália Destro. Agora, nos telões, as marcas patrocinadoras e apoiadoras da RA SIC Caxias. Convidamos ao palco o presidente da SIC, Celestino Oscar Louro. Bom dia muito especial à nossa vice-prefeita de Caxias do Sul, Paula Iores, nosso presidente da Câmara de Vereadores, vereadora Marisol Santos, a nossa palestrante do dia de hoje, a Natália Destro, aos ex-presidentes desta casa, da SIC Caxias, à imprensa e a cada um das senhoras e dos senhores que nos prestigiam nesse final de manhã de hoje. É com muita satisfação que nós abrimos os trabalhos de mais uma RA SIC. Hoje, nós recebemos uma especialista de renome em um tema de crucial importância para cada um de nós, que lidamos diariamente com os desafios de manter e fazer crescer os nossos negócios. A expectativa para a palestra de hoje, sobre planejamento patrimonial e sucessório, é muito grande, Natália. E não poderia ser diferente. Nós acreditamos que o tema planejamento patrimonial é vital não só para a preservação dos ativos das nossas empresas, mas também para a continuidade e o sucesso das nossas organizações. Como empresários, sabemos o quanto é desafiador manter o rumo certo em um cenário econômico tão dinâmico e muitas vezes imprevisível. Por isso, ter um plano estratégico bem definido é fundamental para que possamos preservar o nosso patrimônio e, no momento adequado, transferi-los para as próximas gerações, de forma segura e eficiente. Nossa convidada certamente trará abordagens valiosas sobre como estruturar esse planejamento, contemplando a preparação para a sucessão tranquila e eficaz. Afinal, trabalhar a sucessão é, sem dúvida, preparar o terreno para a longevidade e a sustentabilidade dos nossos negócios. Penso que uma sucessão bem feita
é uma garantia de que as empresas continuarão prosperando, mesmo após a transição entre as gerações. E é neste ponto, permitam-me um pequeno parênteses, que surge já uma questão que atualmente nos preocupa. A reforma tributária, e em particular nela, o aumento do ITCMD, o imposto que incide sobre as transmissões de bens por herança e por doação. Esta mudança tem como objetivo aumentar a arrecadação. Observem, a arrecadação. E ela pode onerar significativamente o nosso processo sucessório. Por isso, há necessidade de estarmos atentos quanto aos impactos que essa medida vai nos impor. Caxias do Sul, como sabemos, é uma cidade que já passou por diversos ciclos econômicos. E muitos desses ciclos foram interrompidos, não só por mudanças econômicas, mas também pela ausência de um planejamento estratégico sólido e de um plano de sucessão claro em destacadas empresas que por aqui já existiram. Não são poucas as que fecharam as suas portas, justamente pela falta de um preparo adequado para a sucessão nos negócios. Importante salientar que quando falamos de um plano de sucessão, não estamos apenas falando da preservação de um legado familiar, mas estamos sim falando do fortalecimento do conceito de empresa familiar, que é muito diferente do que uma família empresária. A empresa familiar possui governança, segurança e gestão por competência. Para ilustrar a importância do tema desta RA de hoje, vale destacar alguns dados interessantes sobre sucessão familiar no Brasil. O Banco Mundial pesquisa sobre isso, segundo ele, apenas 30% das empresas familiares chegam à segunda geração. E apenas 5% sobrevive à terceira geração. Esses números refletem quanto é fundamental que o planejamento sucessório seja tratado com seriedade e profissionalismo. Eu estou certo que a palestra de hoje contribuirá muito para ampliarmos a nossa compreensão sobre esse tema e nos auxiliará a tomar decisões muito mais assertivas para o futuro das nossas empresas. Agradeço mais uma vez a presença de todos e especialmente da Natália Destro pela disponibilidade em compartilhar o seu conhecimento com todos nós. Uma boa RA a todos e até já. O Sindilojas, então, realiza a 6ª edição do Simpósio Estadual do Varejo na quinta-feira, dia 29 de agosto, das 8 às 18 horas, no Intercity Hotel Caxias do Sul. Com o tema Faça a Diferença, a ação tem como objetivo compartilhar ideias e envolver pessoas em novas sensações e experiências. Com mais de 10 horas de conteúdo, o evento terá palestras simultaneamente em 2 locais: no palco principal, com nomes nacionais, e na Arena Sebrae, com profissionais de referência no mercado local. Ainda, o simpósio conta com realização de pitch de startups para o varejo e feira de conexões, além de um espaço gastronômico. A associada da SIC Caxias tem ingresso com desconto utilizando o voucher SIC Caxias. Garanta já seu ingresso. A SIC Caxias promove o SIC Connection, o grande evento de gestão da Serra Gaúcha. Durante os dias 4 e 5 de setembro, o evento proporcionará uma imersão nos temas de gestão, liderança, inovação e empreendedorismo, com 8 palestrantes renomados. Garanta já o seu ingresso acessando sicconnection.com.br. Confiram o vídeo do evento. Não basta só aprender. É preciso reaprender. Pensar diferente. Ampliar o olhar. É hora de impulsionar, inovar e empreender.
SIC Connection, o grande evento de gestão da Serra Gaúcha. 8 palestras, mais de 16 horas de conteúdos, reconhecidos e destacados speakers, estratégias e tendências globais que definem novos caminhos, líderes que desejam expandir seus horizontes, um ambiente que respira negócios e inovação. SIC Connection, dias 4 e 5 de setembro no URCS Teatro, em Caxias do Sul. Realização SIC Caxias em Colab, com Tramontina, Marco Polo, Círculo Saúde e Sicredi. Patrocínio Randon Corp, Grupo Andreassa, Ampli mais Quanta. O ganhador dessa semana que irá participar gratuitamente do SIC Connection é o Alexandre, que é da IT Brasil, que é o nosso patrocinador aqui da RA SIC Caxias. Parabéns, eu vou convidá-lo ao palco juntamente com o presidente para a foto oficial e entrega então do voucher do evento. Senhoras e senhores, após a palestra teremos um momento de perguntas, lembrando que elas serão feitas através do Slido. Você pode acessar a ferramenta escaneando o QR exibido nos telões ou disponível em sua mesa. Caso deseje fazer uma pergunta diretamente ao microfone, pedimos que seja breve e relacionado ao tema abordado de hoje. E ressaltamos que a palestra da RA sempre fica disponível no nosso canal no YouTube pós-evento. E para que possamos ouvir mais sobre planejamento patrimonial e sucessório, convidamos ao palco para sua apresentação a nossa palestrante, Natália Destro. Bem-vinda à RA SIC Caxias. Gostaria de agradecer, primeiramente, ao convite da SIC. Para mim é um prazer poder estar aqui hoje com vocês, dividindo um pouco do que eu faço, né, do meu conhecimento de planejamento patrimonial e sucessório. Eu trabalho há praticamente 15 anos nessa área relacionada a famílias, né? Então, todo esse tempo eu lido com famílias, empresários, segunda geração, terceira. Então, o que eu vou tentar fazer hoje aqui com vocês é trazer um pouquinho dessa minha experiência e contar o que eu tenho visto nessa área de planejamento patrimonial sucessório aí nos últimos anos, o que tem acontecido. A gente tem bastante assunto, eu tentei trazer um pouquinho de cada aqui, mas eu espero cumprir aqui com o objetivo nos temas, né? Então eu coloquei uma agenda para a gente começar, só para vocês terem um pouco de visibilidade do que eu vou falar hoje, nesse tempo aqui com vocês. Primeiro eu vou explicar um pouco da área, né, de planejamento patrimonial e sucessório, o que esse trabalho faz com as famílias, qual que é o nosso objetivo com esse trabalho. Eu vou trazer um pouquinho das estruturas de investimento e de planejamento que essas famílias fazem. Vou falar um pouquinho de doação, que eu acho que já foi muito bem colocado aqui na introdução, né, que esse tema pode ter um impacto grande agora, principalmente no segundo semestre. Falar um pouquinho de testamento, previdência privada, que a gente viu também algumas mudanças aqui nesse tema. Vou falar bem rápido de regimes de casamento, porque a gente também pode ter mudança aqui com o tema da reforma do Código Civil, que é o próximo tema que eu vou falar também, e falar bem rapidamente da reforma tributária. Então tem bastante assunto, mas eu acho que vai dar para passar aqui um pouquinho de cada um para vocês. Bom, então eu vou começar introduzindo a área de planejamento patrimonial e sucessório. Né? Qual que é o objetivo dessa área? O que a gente faz com as pessoas físicas, com as famílias? O grande objetivo dessa área de planejamento patrimonial e sucessório é sentar com a família, tentar trazer soluções personalizadas para cada família, falando sempre, né, de otimização fiscal,
Então, a gente vai ver ao longo dessa apresentação que existem uma série de projetos que podem aumentar os impostos aí de pessoas físicas. Então, como é que a gente busca otimização fiscal dentro das leis existentes? Como que a gente faz esse planejamento também endereçando a parte de sucessão, né? Então, o que acontece com o planejamento numa sucessão? O que acontece com o patrimônio numa incapacidade? E a gente acompanha muito também as mudanças de regras, né? Esse acompanhamento de legislação tributária, regulatória. Eu acho que no último ano e meio, 2 anos, a gente vem trabalhando bastante assiduamente, porque tem muitos projetos para aumentar os impostos. Então, esse acompanhamento de lei, essa visão do que vai mudar, do que a gente pode fazer hoje para antecipar qualquer mudança. Então, essa área também trabalha muito nisso. Então, de forma prática, esse trabalho que a gente faz com as famílias, né? Quando a gente senta com a família, primeiramente a gente tenta fazer um diagnóstico daquela família, né? Então, quantos membros tem aquela família, qual que é o regime de casamento do patriarca, os filhos trabalham ou não no negócio, os filhos moram no Brasil, filhos moram fora, qual que é o objetivo daquela família com aquele patrimônio. Então, primeiramente, essa área faz um diagnóstico com as famílias. Depois desse diagnóstico feito, a gente começa a fazer uma análise de tudo aquilo que a família nos passou, né? Então, quais são os objetivos? Nessa análise, a gente vai identificar pontos que podem ser melhorados. Então, essa família está organizada do ponto de vista fiscal mais eficiente. Na sucessão, ela está bem organizada, num falecimento, numa incapacidade. Então, a gente faz toda essa análise. Depois, a gente faz uma sugestão para a família, então, de melhorias, o que pode ser melhorado do ponto de vista fiscal, o que pode ser endereçado na sucessão. E depois a família, então, parte para a implementação do planejamento que são feitos com os escritórios de advocacia, os advogados que implementam ali o planejamento dos clientes, né? Então, quando a gente faz essa análise, esse diagnóstico, o que geralmente a gente se depara? As famílias hoje, geralmente, elas possuem alguns patrimônios, né? Então, geralmente tem fazendas, algumas famílias têm imóveis, automóvel, muita gente tem carro de coleção, muitas vezes. Tem empresas, né, participações societárias, tem investimentos financeiros aqui no Brasil e muitas vezes também as famílias têm investimentos no exterior, né? Remetem recursos para fora e fazem esses investimentos para estar alocado numa outra moeda que não o real. Então, basicamente, esse é o desenho um pouco do planejamento de famílias que a gente conversa. E aí, o que a gente vai fazer quando a gente faz esse diagnóstico, né, é muito comum, principalmente nas participações societárias, aqui, a gente vê muito patrimônio misturado, né? Então, o negócio, muitas vezes, do empresário, ele tem ativos ali dentro que são dos sócios e não da empresa. Então, muitas vezes tem automóveis, muitas vezes tem imóveis, né? Muitas vezes tem dinheiro, recursos financeiros que não são da empresa, né? São dos sócios, muitas vezes não são distribuídos. Então, essa confusão patrimonial é muito comum ver nas famílias empresárias, né? E aí o nosso trabalho é justamente falar com as famílias o que elas podem fazer para desmembrar esse risco, né? Porque o negócio é o negócio e os riscos do negócio tem que ser risco do negócio. Imóvel, dinheiro, tudo tem que estar numa outra caixinha, diferente do risco do trabalho, da operação, né? Do risco operacional. E isso ainda é muito comum da gente ver nas famílias. Então, a gente traz muito esse alerta e principalmente recursos financeiros, né? A gente vê, às vezes, algumas famílias deixando caixa ali dentro e o caixa dentro da empresa ele é tributado 34%, pode chegar até 38%, e na pessoa física esse caixa é tributado a 15%. Então,
só esse planejamento de caixa, né, estando na física e não na jurídica, a gente já consegue economizar algum imposto. Com relação aos investimentos financeiros, eu trouxe um pouco desse desenho, que a gente teve uma lei que foi aprovada no final do ano passado, que impactou muito os investimentos financeiros das famílias aqui no Brasil e no exterior também. Então, aqui no Brasil, a gente tinha os investimentos, muitos das famílias sendo feitos por meio dos fundos fechados, né, que eram fundos que as famílias colocavam recursos, esses recursos eram investidos no mercado financeiro, a gente organizava a sucessão dentro desse fundo fechado, então a família doava cotas, reservava usufruto, então era um fundo muito eficiente para fazer investimento e organizar o planejamento. No final do ano passado, a gente teve uma lei que foi aprovada, a 14754, que ela mudou a visão um pouco do planejamento financeiro no Brasil e no exterior. Então, no Brasil, esse fundo fechado acabou com o diferimento fiscal dele. Então, essa lei trouxe ali o come-cotas para esse fundo, que nada mais é do que uma cobrança de imposto semestral dentro do fundo. Então, a partir daí, o que aconteceu? Aconteceu que muitas das famílias que tinham dinheiro por meio desse fundo começaram a olhar, bom, agora o que eu tenho de alternativa? Será que eu tenho que ter todo o meu dinheiro dentro desse fundo fechado ou existem outros veículos, né, que eu possa buscar para ter eficiência tributária? Então, a família muitas vezes tem uma previdência privada, né, com o objetivo muitas vezes de planejamento sucessório. Ela tinha fundos de ações que muitas vezes ficava dentro desse fundo fechado. Então, FIPs são fundos de investimento em participações, algumas famílias que colocam empresas dentro desse fundo com o objetivo de venda no futuro, né? E o fundo de debênture de infraestrutura, que são fundos isentos. Com essa lei nova, agora ficou essa caixinha toda diferente, né? Então, muitos dos recursos que estavam dentro do fundo fechado, que é esse fundo aqui, eles migraram, né? Então, agora, muitas famílias têm fundos de ações direto na pessoa física, eles têm FDIC, né, direto na pessoa física, então não faz sentido estar mais dentro do fundo. Fundos imobiliários que são isentos e FIPs isentos. E agora foi criado um novo fundo, que é o Fundo 95, que o mercado está chamando, que você pode colocar alguns fundos ali dentro que não tem come-cotas também para ter eficiência tributária. Então, a gente trabalhou bastante, né? Eu faço parte do Julius Baer, que é um grupo que olha muitos investimentos financeiros, então a gente tentou auxiliar muitas famílias a pensarem nessa nova estrutura de investimento, né? O que faz sentido agora para esses recursos estarem nessas outras caixinhas e não só no fundo fechado. E do ponto de vista de planejamento sucessório, trouxe um desafio para a gente, porque antes o cliente que tinha todo o dinheiro num fundo fechado, agora ele tem o dinheiro espalhado em outros veículos, né? Então, muitas vezes ele tem um fundo fechado, ele tem um FIA, um FDIC, um FIP. Então, ficou mais desafiador a gente fazer o planejamento sucessório nos investimentos financeiros da família, quando a gente olha essa caixinha de investimentos financeiros. Esse é um mundo novo, começou, né, a partir desse ano. Então, os bancos, os administradores também estão se adequando a essa realidade nova, e os recursos estão começando a ser migrados agora também, depois desse come-cotas que aconteceu em maio. Então, trouxe um pouquinho disso, que é um movimento que está acontecendo, que a gente tem visto também nas famílias. Bom, vou falar um pouquinho de doação. Eu acho que teve uma introdução bem importante. E o que eu queria falar nesse tema aqui para vocês? A gente sempre conversou muito sobre doação com os clientes, né? A doação, ela tem uma série de benefícios de você fazer em vida, porque você consegue colocar algumas cláusulas restritivas. Então, você pode fazer a doação com usufruto, reservar todo o poder de decisão ainda para o patriarca. Você pode fazer a doação com usufruto só de rendimento, só de decisão. Eu posso fazer a doação com cláusula de reversão, ou seja, eu dou, mas se
se o filho falecer antes do pai, volta o patrimônio para quem doou, para o pai. Então tem uma série de benefícios, né, em fazer a doação. A doação, ela vale para todo mundo, né? Todo mundo tem que sair fazendo. Não, eu gosto de falar para os clientes, né, que a doação ela traz um outro aspecto de planejamento que as famílias têm que pensar, né? Então, às vezes, os volumes de recursos são altos, às vezes os filhos não estão preparados para receber aquele patrimônio. Eu tenho um cliente que vendeu uma empresa, fez doação para 2 filhos, os 2 filhos pararam de trabalhar, um foi morar na Austrália. Ele fala: Natália, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria feito nunca essa doação, porque mudou a vida dos filhos. Então, eu também acho que ela tem que ser planejada, eu não acho que ela tem que ser feita só como uma forma de economia fiscal. Mas o que a gente está vendo nesse tema de ITCMD é sim um possível aumento desse imposto, e ele está muito perto, né? Porque muitos clientes também falam: ah, Natália, esse imposto todo mundo fala que no Brasil é barato, vai aumentar, mas nunca chega. Mas agora está chegando. A gente viu, tem esse projeto de lei 108, que é o projeto que está regulamentando a reforma tributária, e nesse projeto ele trouxe ali alguns aspectos do ITCMD. Então, primeiro, ele está estabelecendo que as alíquotas vão ser progressivas. Então, hoje, o teto dessa alíquota é 8%. Né? Por exemplo, no estado de São Paulo é 4%. Aqui é 4 ou 6%, né, por cento aqui no estado. 4% na doação, 6% na sucessão. Então, ele pode chegar a 8%. Então, esse projeto de lei da reforma, ele já está estabelecendo estados. As alíquotas vão passar a ser progressivas, chegando ao teto, por enquanto, de 8%. E esse projeto também, o que ele está trazendo para a doação de novidade, né? E aí eu até coloquei com relação ao estado de São Paulo, que assim que a reforma tributária foi aprovada no final do ano passado, no começo desse ano o estado de São Paulo já publicou um projeto aumentando a alíquota no estado de São Paulo para 8%, né, alíquotas progressivas. É um projeto que não foi aprovado, mas a gente acredita que é uma tendência dos estados, depois que esse projeto for aprovado, de seguir aí esse aumento e ter alíquotas com teto de 8% por enquanto. Existem outros projetos que podem aumentar esse teto também de 8% para 15%, 16%, 20%. Esses projetos não estão caminhando, mas também é uma expectativa desse imposto poder ser majorado, inclusive trazer uma alíquota federal para ele e não só estadual. Então, até 4% seria para o estado, e de 4% a 10%, de 4% a 16% vai para a federação. Então, existe também essa expectativa. E esse projeto de lei que está regulamentando a reforma tributária, ele também está aumentando a base de cálculo do imposto. Então, vamos supor que as alíquotas nem sejam alteradas. Mas o que ele está falando? Ele está falando: olha, para quem for fazer uma doação de empresa, de participação societária, seja operacional ou empresa imobiliária, não vai ser mais calculado o ITCMD pelo patrimônio líquido, mas sim pelo valor de mercado da empresa. Então, vai ter que ser levantado um laudo, vai ter que ver qual é o valor de mercado da empresa, e o ITCMD vai ser pago sobre o valor de mercado da empresa. Então, é um aumento considerável da base de cálculo, né? O mesmo ele está fazendo para imóveis, tá? Então, quem tem imóveis na pessoa física e quer fazer uma doação, hoje a base de cálculo é o valor venal do imóvel, e ele está falando que vai ser o valor de mercado do imóvel e não mais o valor venal. Então, também está aumentando a base de cálculo. Então, eu coloquei aqui para avaliar, né, uma antecipação de sucessão, de doação, porque esse é um tema que eu tenho falado muito com as famílias têm nos procurado muito para conversar sobre essas antecipações, porque quando você doa agora, na lei atual, a gente garante, né, que a alíquota seja de 4%, e existe essa possibilidade de fazer com reserva de usufruto, de decisão, de rendimento. Então, também tem planejamento para ser feito de forma eficiente, que garanta para a família ainda o controle daquele bem, daquele patrimônio. Então, eu fiz só um desenho da doação com usufruto, né? Porque
eu tenho visto, principalmente em famílias em São Paulo, que têm operações ainda, empresas operacionais, né, com segunda geração, essa segunda geração já fazendo a introdução da terceira geração por meio de doações, mas mantendo ainda o usufruto político e o usufruto de rendimento ainda para os pais. Então é uma forma de garantir a alíquota atual, organizar o planejamento, porque isso não entra mais em inventário, né? Quando você doa, o patrimônio já foi transferido. E também traz essa questão de poder já programar as gerações para a entrada no negócio, poder educá-los, enfim. Então, esse é um tema que a gente tem falado bastante, muitas famílias têm se organizado e têm feito. Tem parado agora para olhar sobre a doação. E aí eu trouxe também o testamento, que é uma alternativa que muitas famílias usam, né? O testamento, muitas vezes a família não quer fazer uma doação em vida, os filhos são jovens, mas quer deixar o patrimônio organizado para caso aconteça alguma coisa. E está escrito ali no testamento o que a família quer que seja feito, o patriarca quer que seja feito, né? Então, geralmente, esse testamento serve para patrimônios aqui do Brasil, né? Qualquer tipo de patrimônio aqui no Brasil. Ele é um instrumento, ele é um ato revogável, né? Então, você pode fazer um testamento hoje, daqui 2 anos, mudou de ideia, quer mudar o percentual, então você revoga, faz um outro testamento, então também tem flexibilidade. E muitas famílias fazem para destinar patrimônio para herdeiros que não são necessários. Que são herdeiros necessários, cônjuge, filhos, pais. Então, às vezes, quer deixar para uma instituição de caridade, quer deixar para um sobrinho. Então, usa o testamento também para isso. Todo mundo precisa de um testamento? Também acho que não. Acho que a gente senta muito com a família para conversar, para ver caso a caso. Porque quando a família tem um testamento, no falecimento, o processo é feito de forma judicial e não no cartório, por conta de um testamento. Então, também pode trazer algumas burocracias que a gente tem que ver se a família realmente precisa, né, daquilo ou não. Mas é um instrumento muito utilizado pelas famílias, é o testamento. Eu trouxe aqui um outro tema, além do testamento, que a gente chama de testamento vital. Esse testamento vital, ele é um testamento da incapacidade. Então, a gente fala muito de sucessão, testamento, mas a gente esquece, né, que pode acontecer também um estágio de incapacidade, uma interdição, e a vida continua, né? O direito de voto nas empresas continua, as contas bancárias continuam, e aquela pessoa ainda está ali, mas ela não tem, muitas vezes, o discernimento, né, para assinar documentos e para continuar essa vida civil. Então, esse testamento vital, que é o testamento da incapacidade, é uma declaração que o cliente faz, que ele basicamente aponta quem é o curador, quem ele gostaria que fosse o curador, caso ele esteja esteja interditado ou esteja num estágio vegetativo, incapaz. E muitas vezes também ele pode apontar pessoas diferentes, tanto para a saúde, porque esse documento também pode estabelecer ali regras de saúde, sobre prolongamento da vida. Então, ele pode apontar uma pessoa para cuidar da saúde e pode apontar uma outra pessoa, muitas vezes, para administrar o patrimônio, administrar o negócio, a empresa. Então, esse é um tema que eu já sempre falei com as famílias, mas que eu acredito que depois da pandemia, principalmente, muitas famílias pararam para pensar, olhar, e muitos clientes fazem, às vezes nem tem testamento, não, mas o vital eu quero fazer. E geralmente ele serve muito para uma situação que o cliente pode ter um conflito familiar. Então, eu vou dar um exemplo de uma situação que eu passei com um cliente no nosso trabalho, que foi um cliente que foi interditado, e ele tinha 3 filhos,
e tinha um segundo casamento que já tinha uma esposa, que já era um casamento de 15 anos, mais de 15 anos, então era um casamento longo. E quando ele foi interditado, começou uma disputa, né, de filhos com a atual esposa para saber quem ia ser o curador desse cliente. E aí, nessa disputa, o juiz falou, olha, vocês estão brigando muito aqui, acho que ninguém tem condição, eu vou nomear um curador terceiro. E aí nomeou um curador terceiro, e a minha experiência particular, que foi mais da parte financeira, lidando com esse curador, foi assim, praticamente um caos, porque esse curador entra, ele não tem conhecimento do patrimônio, às vezes o cliente tem dinheiro no exterior, tem imóvel no exterior, tem condomínio para pagar, então tudo demora muito, as contas ficam bloqueadas, então foi uma dilapidação de patrimônio que a gente viu nesse tempo bastante grande, né? E isso me chamou muita atenção porque eu pensei, poxa, se esse cliente tivesse um testamento vital, né, e se ele pudesse ter apontado alguém, né, seja a esposa, seja um filho, quem ele quisesse, já teria ajudado muito nessa situação. Então eu trouxe aqui esse tema porque é um tema que a gente tem falado também muito com as famílias e eu acho que é um tema importante também aqui. E aí vou falar um pouquinho de previdência privada, porque tiveram algumas novidades aqui. Bom, a previdência privada a gente usa muito como instrumento de planejamento sucessório também para as famílias, né? Então, muitas vezes, os filhos, os herdeiros, não têm liquidez para arcar com o ITCMD na sucessão. E o cliente não quer doar em vida, às vezes, porque esse filho ainda é jovem, eu não quero já transferir esse dinheiro. Então, a previdência privada ela pode funcionar muito bem, né? Porque você coloca os recursos no plano de previdência privada, né? E seja PGBL ou VGBL. Aí eu já explico um pouquinho melhor a diferença daqui a pouco. Você estabelece os beneficiários desse plano de previdência privada. Então, você pode colocar filhos, esposas, sobrinhos, enfim, qualquer pessoa. E você garante que, na sua falta, aqueles herdeiros vão receber os recursos sem que eles passem em inventário. Então, a gente chama também de dinheiro do dia seguinte, né? Então, muitos clientes pegam o patrimônio, fazem a conta dos 4%, né? Vamos falar dos 4% aqui no estado, de quanto que é o imposto de TCMD para os herdeiros arcarem com aquilo e colocam esse dinheiro numa previdência privada. Pode ser que o tempo passe e daqui a pouco os filhos já têm liquidez, ele resgata. Então, é um instrumento também bastante flexível e eu gosto muito de usar para planejamento sucessório, porque eu acho que dá muita liberdade, né, para o detentor dos recursos, para ele fazer o que ele quiser, trocar beneficiário, resgatar os recursos. A previdência privada, antigamente, ela era muito mal vista por conta de rentabilidade, né? Mas o que a gente viu nos últimos anos da previdência privada, a SUSEP, ela regulamentou e ela sofisticou muito esses planos de previdência privada. Então, hoje, a gente tem planos de previdência privada que investem no mercado em fundos multimercados, fundos de ações, então, e tem rentabilidades atraentes também. Então, por conta dessa sofisticação, esse é um produto, né, uma alternativa que ganhou muita força aí nos últimos anos com as famílias. Mas o que aconteceu aí com a previdência privada? Claro que acho que nesse olhar para arrecadação, aonde que eu posso ganhar mais, arrecadar mais, o governo viu que esses recursos não são tributados, na grande maioria, pelo ITCMD. Então, na maioria dos estados, né, eu coloquei até aqui, exceto Minas, Paraná e Rio de Janeiro, que tem disposições específicas estaduais, exceto esses 3 estados, a maioria não cobra o ITCMD na transferência desses recursos para os beneficiários. Então, o que aconteceu agora nesse projeto de lei da reforma tributária é que eles trouxeram a previsão do pagamento do ITCMD também para os recursos da previdência privada, seja VGBL, seja PGBL, mas ele colocou um aspecto temporal. Ele falou que vão ser tributados pelo ITCMD os recursos aplicados no plano nos últimos 5 anos antes do falecimento.
Então, eu faleci agora em 2024, a seguradora vai olhar os aportes que ocorreram no meu nome de 24 para trás, né, dos últimos 5 anos, e vai recolher os 4%, arrecadar, né, recolher os 4% e pagar líquido para o beneficiário. Então, esse tema é muito discutido, ele saiu do texto, voltou, saiu, voltou e agora ele voltou. Então, o texto que está na Câmara para ser aprovado, ele está com esse dispositivo de tributar também os recursos de previdência privada, limitado a esses 5 anos por enquanto, né? Ainda é um projeto, isso também pode mudar. E uma outra mudança que teve também nos planos de previdência privada, que aconteceu logo depois que essa lei foi aprovada, que mudou os investimentos financeiros aqui no Brasil, né, no exterior, foi com relação à impossibilidade do cliente fazer planos de previdência privadas exclusivos. Então, o que acontecia? Famílias que tinham volumes de recursos pouco mais relevantes, então a partir de 10, 15 milhões de reais, faziam um plano de previdência privada exclusivo da família, que nada mais é do que o gestor ter mais flexibilidade de gestão dentro daquele plano de previdência privada. E aí o governo também barrou essa possibilidade e falou que aportes acima de 5 milhões de reais não podem ser feitos em fundos exclusivos, você só pode fazer em fundos pulverizados do mercado. Então também foi uma restrição que o governo trouxe. Essa restrição já está aprovada, né? Não é um projeto, isso já está valendo. E então agora aportes de 5 milhões de reais só podem ser feitos em planos pulverizados. Ele trouxe aí um certo engessamento para grandes famílias nesse planejamento. Eu fiz esse desenho aqui e trouxe essas novidades, né, que foi esse limite de 5 milhões de reais que eu comentei com vocês, e a reforma tributária agora, finalmente, que incorporou no texto infelizmente, né, esse imposto de TCMD para os recursos da Previdência. O que é importante falar aqui é que, mesmo que tenha cobrança do TCMD, né, nesses aportes feitos nos últimos 5 anos da data do falecimento, a previdência privada ainda continua sendo um recurso que vai ser liberado imediatamente para os herdeiros, sem que passe inventário. Então, eu acho que essa vantagem ainda continua, é um instrumento que as famílias ainda pensam para planejamento. Eu trouxe um pouquinho aqui só de regime de casamento, bem rápido, porque ela já falou aqui que eu já tenho 10 minutos, então eu vou tentar ser bastante eficiente, que eu ainda tenho 3 temas. Eu trouxe aqui um pouco do regime de casamento, eu trouxe só 2, que é o comunhão parcial de bens e o separação total de bens, para introduzir o meu próximo tema. Então, o comunhão parcial de bens, que é o regime hoje vigente, né? Então, se eu for casar e não estabelecer nenhum regime diferente hoje de casamento, for no cartório, vai ser o regime de comunhão parcial de bens. No falecimento, como é que fica a divisão desse patrimônio, né? Esse patrimônio ele vai ter um patrimônio comum, né? Então a gente vai olhar o que foi adquirido na constância do casamento. Então, o que foi adquirido na constância do casamento? 50% do cônjuge sobrevivente e os outros 50%, no meu caso aqui, do meu exemplo, que tem 2 filhos, 25% é disponível desse patrimônio comum e os outros 25% eu necessariamente dou para os meus 2 filhos. Quando eu falo disponível, esse disponível é tanto para doação em vida quanto para testamento, né? E o patrimônio particular que eu tinha antes do casamento, como ele é dividido na sucessão? 50% desse patrimônio particular é disponível, eu faço o que eu quiser, e os outros 50% é obrigatoriamente para cônjuge sobrevivente e para 2 filhos. E tem o regime... Eu vou passar esse slide, que é sem testamento, mas isso eu só acabei já falando. E tem o regime da separação total de bens, que hoje é um regime que você precisa apontar que você quer casar com esse regime, você faz um pacto pré-nupcial, mas ele é um regime bem mais simples com relação a regras de sucessão. Então, no falecimento, para quem é casado com esse regime, 100% do meu patrimônio, como é que ele é dividido, né? Não tem antes e depois de casamento. Tudo vira 100%.
e desse meu patrimônio, 50% é disponível, eu faço o que eu quiser, e os outros 50%, no caso de 2 filhos, é 1/3 para cada um. 1/3 para o cônjuge sobrevivente e 1/3 para cada filho. Então, em qualquer regime de casamento hoje, o cônjuge, ele é herdeiro necessário. Né? Por que eu estou falando isso? Antes de passar só para o meu próximo tema, esse regime de casamento também é um regime que muitas famílias acabam optando, né? Porque traz também uma proteção muito grande para o patrimônio, porque qualquer separação em vida não tem se falar em nenhuma divisão de patrimônio, só há divisão do patrimônio se houver o falecimento, porque aí o cônjuge e os filhos viram herdeiros necessários. Então, para empresários, clientes que têm empresas que tomam risco, tomam empréstimos, alavancam, então esse regime de casamento a gente usa também muito para proteção patrimonial, por conta dessa liberdade que dá, né, para tomar crédito, continuar a vida empresária sem depender da assinatura do cônjuge. Então, quis trazer esse tema para ilustrar o meu próximo tema. Vou falar bem rapidamente, só para vocês saberem que também está em discussão um projeto na Câmara que vai trazer aí vai reformular, né, a reforma do Código Civil. E qual que é o objetivo aqui dessa reforma do Código Civil? O objetivo é desburocratizar uma série de planejamentos, né, que a gente já tem hoje com os cartórios, e também trazer um pouco mais de liberdade para o detentor do dinheiro. Então, eu vou dar um exemplo bem rápido. O regime de casamento. Hoje, se um cliente é casado com comunhão parcial de bens e ele quer mudar o regime, eu tenho que ir no juiz e pedir autorização. Então, essa reforma do Código Civil, ela está falando, olha, você vai poder fazer isso extrajudicial. Vai lá no cartório, muda o seu regime de casamento, divide os bens, paga o imposto e faz extrajudicial. Então, está dando liberdade. Na sucessão, esse é um ponto um pouco polêmico, mas o que ele está trazendo aqui? Que o cônjuge sobrevivente, na sucessão, independente do regime de casamento, não vai mais ser herdeiro necessário. Então, vamos voltar lá no meu exemplo. No meu exemplo, eu sou casada, tenho 2 filhos, sou casada com separação total, tenho 2 filhos e morro. No momento do falecimento, como eu tenho 2 filhos, só os meus 2 filhos passam a ser os meus herdeiros. Caso eu queira beneficiar o meu cônjuge sobrevivente, eu vou precisar fazer um testamento. Então, se isso passar dessa forma, vai ter um impacto muito grande nos planejamentos das famílias, né? Não tenho dúvida disso. Então, esse é um projeto ainda que está para ser votado, mas esse é um ponto. Divórcio, né? O divórcio vai poder ser feito também de forma unilateral no cartório. Então, você vai no cartório, fala que quer se divorciar, ele vai intimar a outra parte, tudo via extrajudicial. Então, também para ganhar celeridade. Ele está trazendo também aspectos do direito digital, que é muito positivo, né? Ele está criando o direito digital, trazendo uma série de proteções. E também tem uma questão dos alimentos compensatórios aqui, que ele está trazendo de previsão, que é um ponto também um pouco polêmico, mas que ele está trazendo ali uma previsão que mesmo independente do regime de casamento, mesmo se for separação total, se houver uma separação e a parte se sentir lesada, pode ter aí pode ocorrer o pagamento de uma indenização compensatória para equilibrar a vida da pessoa que se sentiu lesada na separação. Então isso também é um ponto polêmico, mas eu trouxe só para vocês verem que tem bastante coisa aqui que pode acontecer. A expectativa é que isso seja aprovado no 2º semestre, mas por conta de eleições também, a gente não sabe como é que se vai ter espaço na agenda para esse projeto. E por fim, não quero estourar muito aqui o tempo, mas eu acho que dá para falar bem rápido. Eu acabei já comentando ao longo da apresentação, né, do projeto da reforma tributária, então que trouxe essa previsão da previdência privada, que eu já comentei com vocês, também que está mudando a base de cálculo do pagamento nas doações, então também trazendo ampliando a base de cálculo no pagamento do imposto do ITCMD. Para as holdings imobiliárias, eu sei que muitos clientes têm empresas que colocam imóveis ali dentro de renda ou imóveis de uso próprio. Ele está falando também que a transmissão dessa participação
né, ela vai ocorrer de acordo com a alíquota do estado de cada imóvel dentro da empresa. Eu não sei como eles vão fazer isso, mas está escrito lá. Então, se eu tenho uma holding com 10 imóveis e cada um está no estado, a alíquota, eu vou olhar a alíquota de cada estado se eu for doar as cotas da empresa. Então, isso também foi uma novidade. E ele trouxe também essa novidade, esse é o último slide, tá? Pessoal, ele trouxe uma novidade sobre essa transferência de pessoas vinculadas. Hoje de manhã eu estava fazendo uma reunião num escritório de advocacia e o advogado comentou isso comigo, que alguns clientes têm feito, não feito, né, mas perguntado da possibilidade de fazer esse planejamento. Então, qualquer transferência entre pessoas vinculadas que não tenha capacidade financeira para arcar, então compra e venda de pais para filhos. Então eu tenho uma empresa, eu vou lá, vendo 1% da minha participação e cobro um valor, zero nada. Ele está falando que isso agora é o ITCMD, está sendo entendido como uma doação. Então esse planejamento acabou. O que ele está falando também, perdão de dívida. Se muitos pais fazem empréstimos com os filhos, né? Fez um empréstimo, perdoou a dívida, ITCMD. Isso também vai gerar imposto de doação. Distribuição desproporcional de lucro de empresas, que é muito comum também, né? Então o cliente às vezes faz uma empresa, uma holding, doa lá 1% para o filho e distribui desproporcional o lucro para aquele filho. Então, se o filho, né, tiver 1% da empresa e receber um lucro de uma distribuição desproporcional de 10%, aqueles 9% vão ser tributados como ITCMD. Então, esse projeto também está trazendo essa previsão. E sucessão de ativos no exterior, né, que é o último ponto aqui, que hoje também existia uma dúvida se o pagamento do ITCMD era devido ou não. Então, um brasileiro que tem bens no exterior e falece aqui, deixando bens lá fora, se existe o pagamento do ITCMD ou não. Agora o projeto de lei está falando que existe sim, e vai pagar o ITCMD sobre os recursos de bens que estão no exterior. Pessoal, acho que eu falei tudo. Eu coloquei aqui a foto do Alessandro, que está aqui comigo hoje e fica aqui em Porto Alegre, mas vem sempre a Caxias. Eu também venho a Caxias, eu trabalho 15 anos com isso, eu venho a Caxias há bastante tempo também. Então, eu gostaria muito de agradecer a todos vocês. Eu espero que esse tema não tenha causado indigestão em ninguém, apesar de ser um tema muito, né, aumento de imposto, eu espero que vocês tenham conseguido aproveitar o almoço também aí de vocês e olhado um pouquinho mais as novidades.